Seja muito bem-vindo à primeira temporada da série Bíblia Todo Dia, que é um projeto que visa incentivá-lo a conhecer mais a Bíblia. Nosso objetivo é que ao longo dessa jornada você perceba o quanto a Bíblia é um livro apaixonante. Nessa primeira temporada nós vamos ler e meditar nos 2 livros que foram escritos por Lucas, sendo o volume 1, o Evangelho de Lucas, e o volume 2, o livro de Atos. Em ambos os livros, o autor vai explicar ao destinatário, que é o seu caro amigo Teófilo, uma narração coordenada dos fatos. No primeiro volume, que é o foco desse vídeo, é uma biografia sobre a vida de Jesus, ou seja, a forma como Jesus interagia com as pessoas, com as situações e principalmente com seus discípulos. Então vamos falar um pouco sobre o autor desse livro, que é Lucas. Lucas é conhecido porque ele fazia parte da equipe missionária de Paulo. Ele era um fiel discípulo de Paulo e também um grande companheiro de viagem. A Bíblia relata que Lucas ele era médico e ele era gentil, ou seja, não era um judeu. Segundo a tradição, Lucas ele era natural da cidade de Antioquia. Dessa forma, Lucas ele é o único autor da Bíblia que não tinha uma origem hebraica. Ele não fazia parte do povo de Israel. O Evangelho de Lucas, embora seja um evangelho sinótico junto com Mateus e Marcos, tem características do próprio autor, que tem um forte interesse pelos doentes e um ardente desejo pela conversão dos gentios. Como eu disse, os 2 livros eles são destinados a Teófilo, que provavelmente era um amigo gentil que Lucas estava evangelizando. O livro de Lucas foi escrito provavelmente em 63 a 70 depois de Cristo. O prefácio do Evangelho de Lucas mostra que ele não foi uma testemunha ocular dos fatos que ali são narrados. Por isso, Lucas entrevistou diversas testemunhas da época de Jesus para obter as informações necessárias para a composição do livro. A característica investigativa do autor faz com que o Evangelho de Lucas seja um livro fundamental da Bíblia, pois alguns relatos do início da vida de Jesus e de João Batista só existem nesse Evangelho, como por exemplo quando um anjo aparece para Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista. Depois, um anjo também aparece para Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Também o relato do nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus em Belém só existem nesse evangelho. Inclusive, a primeira parte desse evangelho, que vai do capítulo 1 ao 9, vai mostrar a interação de Jesus com João Batista. Outra característica importante do Evangelho de Lucas é que o Espírito Santo é comentado mais do que em todos os outros evangelhos juntos. Lucas apresenta um Jesus pentecostal, ou seja, um Jesus cheio do Espírito Santo. A conexão de Jesus com o Espírito Santo ocorre porque o Evangelho de Lucas tem continuidade no livro de Atos. E em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, ocorre a descida do Espírito Santo. Por isso, didaticamente, podemos dividir a primeira temporada da série Bíblia Todo Dia em 2 partes principais. Na primeira parte, nós vamos ler o Evangelho de Lucas, que vai mostrar o ministério de Jesus, a forma como Jesus interagia com os seus discípulos. E na segunda parte, que é o livro de Atos, nós vamos ver o ministério do Espírito Santo, ou seja, a forma como o Espírito Santo interagia com a igreja. Estamos com grandes expectativas para a leitura desses livros junto com vocês. Por isso, convido vocês a se colocarem no lugar de Teófilo, grande amigo de Lucas, e aproveitar essa jornada literária incrível e ao mesmo tempo muito poderosa. Estou esperando por você na leitura do primeiro capítulo. Fique com Deus!